Olá! E aí, pessoal? Beleza? Live surpresa! E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Como estão? Vamos ver quem é que tá ao vivo e acordado essas horas da noite, 22h23, trabalhando desde 5 da manhã. E aí, pessoal, tranquilo? Dona nada, são las mejores. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos, então, a mais uma live. Não é ao vivo diária, como a do Doc. Tá? E aí, pessoal, tudo tranquilo? Tudo beleza? Sejam bem-vindos, portanto, vocês estão me ouvindo bem aí? Estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo me ver bem? Acompanhando do Ceará. Tô trabalhando desde as 4 horas da manhã, no sono, né? Tudo sim, irmão. E aí, beleza? Beleza? E aí, Matheus, beleza? Tranquilo, Matheus? Sejam bem-vindos, então, pessoal. Pessoal, olha só. Tá? Resolvi abrir uma live aqui para poder conversar um pouco com vocês sobre um tema que eu tava agora dando uma aula, agora aqui das 9 às 10, e aí eu falei, eu vou abrir uma live aqui no Instagram para poder falar sobre isso, porque é um negócio que é muito importante mesmo. E olha só, então vamos comigo, tá? Fiquem comigo aqui. Brasília aqui, tu é fera. Muito bom, Caio. É Casa Henrique, deve ser Carlos Henrique, eu acho. Então, pessoal, olha só, tá? Fica comigo aqui, presta atenção nisso aqui, olha só. A gente sabe, né, a gente já falou aqui várias vezes da questão do amor, né? E hoje eu queria falar sobre o amor, né? A gente falou aqui várias vezes sobre a questão do amor, né? Eu nunca cheguei a definir exatamente para vocês o que é o amor, o que é essa realidade que a gente chama de amar. Mas eu queria meditar um pouco com vocês aqui sobre essa realidade do amor e um pouco sobre, né, como é que isso tem a ver com o problema da pornografia. A gente já falou várias vezes aqui que, né, pornography is about love, quer dizer, pornografia é sobre amor, né? Mas hoje eu queria abordar isso aqui de uma outra perspectiva, talvez que vocês ainda não viram, tá? Eu queria lembrar vocês de uma coisa, né? Qual que é a minha função aqui, né? Qual que é a minha função? A minha função aqui é lembrar vocês de certas verdades esquecidas, né? De certas verdades que a gente esqueceu, certas coisas que nós esquecemos, quer dizer, o que é o ser humano, né? A gente fala isso aqui direto, o ser humano é um bicho que esquece, né? O ser humano esquece das coisas, né? Não esquece de pagar conta, né? Não esquece de ir no banheiro, não esquece de se alimentar, mas se esquece de certas verdades que são verdades fundamentais, né? E, vamos dizer assim, a nossa função aqui é meditar sobre certas verdades fundamentais para que a gente, então, lembre dessas verdades que estão esquecidas no fundo da nossa alma. E eu queria meditar nada mais, nada menos do que a realidade do amor. É muito bonito falar sobre o amor. É uma das coisas mais lindas desse mundo a gente falar sobre amor. E é uma das coisas mais dramáticas. A gente vai ver aqui, tá? Olha só. O que eu queria falar com você sobre a realidade do amor, tá? Existe um quê na nossa vida, e aí vocês vão entender qual é a relação de tudo isso aqui com relação ao problema da pornografia, tá? Existe algo no nosso coração que nos impede de amar. Existe algo no nosso coração que nos impede de amar. Existe algo no nosso coração que, vamos dizer assim, nos impede, tá, de propriamente colocar em prática, exercer esse verbo tão pequeno e tão profundo, um verbo curto chamado amar. E existe algo no nosso coração, existe algo na nossa psicologia que nos impede de amar, tá? E eu queria meditar um pouco sobre isso com vocês aqui, tá? Eu já contei isso aqui, não sei se eu já contei aqui no Instagram, eu acho que sim, brevemente. Mas existe uma história ali acho que eu contei na live com o Dr. Felipe Duarte, mas vamos falar sobre isso aqui. Existe um episódio na história de Narciso que, né, todo mundo já viu aqui, às vezes eu respondo com aquela fotografia de Narciso, aquele personagem da mitologia grega, olhando para si mesmo ali nas águas, né? Narciso, todo mundo conhece Narciso, né, como um cara que ele olha para ele mesmo, né, ali, né, no rio, e ele morre afogado, né? Narciso tenta se pegar ali nas águas e ele se apaixona por ele mesmo, né, como conta a história, e ele morre afogado. Mas existe um outro episódio na história de Narciso que a gente geralmente não lembra, e que é muito importante para a gente entender
o que eu quero ensinar pra vocês aqui hoje, pra gente lembrar essa realidade que eu quero ensinar pra vocês aqui hoje. Antes disso daí, Narciso, né, nos seus 12, 13 anos, ele teve um outro episódio na história dele. Não foi um episódio que ele teve ali diante das águas de um rio. Narciso, antes de estar diante das águas de um rio, Narciso esteve diante de um vale. Tá? Narciso esteve diante de um eco. E a história conta pra nós, tá, que Narciso ele se apaixona pelo eco. Narciso se apaixona pelo eco. E essa é a primeira coisa que eu quero meditar com vocês aqui. Olha que coisa impressionante. Narciso está ali diante de um eco, diante de um vale, e ele se apaixona por um eco. Por que isso está ali? Por que a história conta isso para nós? Né? Por que isso está ali? Isso não está ali à toa. O que é um eco? Né? Todos nós aqui já tivemos em algum momento da nossa história, em algum momento da nossa vida, diante de um vale, né, ou diante, sei lá, de uma baixada, diante de uma montanha, diante de uma caverna. E a gente teve a experiência do eco, né? A gente chegava lá e falava, eco, e o eco respondia, eco, ele respondia alguma coisa, né? Ou você gritava o nome de uma pessoa que você conhecia. Quando eu era menor, quando eu tinha ali uns, mais ou menos 10 anos, eu morava numa casa em que não tinha muita casa perto, e era uma baixada, assim, e aí eu chegava em cima da laje da casa e gritava, e né, as montanhas ali, elas voltavam à minha própria voz, e né, eu tive a experiência do eco. Geralmente a gente gritava, né, eco, ou a gente gritava alguma outra palavra qualquer, e aquilo, né, voltava para nós. E a história conta para nós que Narciso se apaixona pelo eco. Tá? A colega está perguntando qual é o tema. A gente está falando sobre o amor, tá? Sobre o amor. E a história conta que Narciso se apaixona pelo eco, que Narciso se apaixona pelo eco. Tá? E o que isso tá ali? Por que isso tá ali? Por que isso, né? O que isso nos convida? O que isso está convidando a gente a entender sobre a realidade? O que isso está convidando a gente a entender sobre o amor? Olha só, quando a gente está diante do eco, quando a gente está diante, vamos dizer assim, de uma montanha, quando a gente fala, tá? Se eu chego diante do eco e eu falo, eu te amo, tá? Quando eu chego diante do eco e eu falo, eu te amo, tá? O que o eco responde? Ele responde, eu te amo, te amo, te amo. O eco responde, te amo, te amo, te amo. Na verdade, ele não responde exatamente eu te amo, ele responde só o finalzinho, né? Ele responde só o finalzinho, amo, amo, amo. Ou seja, isso é algo de, por assim dizer, incompleto. O eco, ele não responde exatamente a mesma coisa que, vamos dizer assim, a gente diz. Ele responde algo de finito, tá? Ele responde algo de incompleto, de algo que não é pleno, não é propriamente pleno aquilo ali que o eco responde. Ele responde algo meio que limitado, por assim dizer. Porém, né, quando, vamos dizer assim, Narciso, a história conta que Narciso se apaixona pelo eco, tá? E aí a gente já entende um primeiro movimento que a história está ali para contar para nós. A história está ali para contar para nós que Narciso, tá? Narciso se apaixona, tá? Por algo que é finito. Narciso se apaixona por algo que é finito. Narciso se apaixona por um tipo de amor que é finito, que é limitado, que não foi feito para preencher aquilo que o ser humano tem de infinito, que não foi feito para preencher a nossa necessidade de amor plena e infinita, por assim dizer. Narciso se apaixona pelo eco. Existem mais outros detalhes que a gente vai falar, que a gente vai meditar sobre isso aqui. Fica comigo nessa meditação, porque essa meditação é muito importante sobre o que é o amor, e a gente vai linkar isso com o problema da pornografia, tá? Quando a gente chega para uma pessoa e a gente diz para essa pessoa, eu te amo. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Quando eu chego para minha esposa, quando você chega para sua namorada, quando você chega para sua noiva, quando você chega para o seu namorado, quando você chega para o seu marido, quando você chega para o seu pai, para sua mãe, para as pessoas, para o teu próximo, e você diz, eu te amo. Olha para o teu coração agora. Olha para o teu coração. Você é obrigado a reconhecer o que eu vou dizer. Quando você diz para uma pessoa, eu te amo, você não sabe o que ela vai dizer de volta. Quando você diz para uma pessoa, eu te amo, você
não sabe o que vai voltar para você. Quando você diz para uma pessoa, eu te amo, você não sabe o que vai, vamos dizer, vai voltar para você. Isso quer dizer que quando você diz eu te amo para uma pessoa, você está se lançando num tipo de insegurança, numa espécie de infinitude. Se lançando na direção de alguém que é infinito. E a história diz para nós, então vamos voltar na história. A história diz para nós que Narciso se apaixona pelo Eco. E o Eco é um negócio que quando a gente chega diante dele, a gente diz eu te amo, ou a gente diz qualquer outra coisa, e a gente já sabe o que o Eco vai responder. A gente já sabe qual vai ser a resposta do Eco. A gente já sabe que o Eco vai responder algo, mas ao mesmo tempo a gente já sabe que o Eco vai responder algo de finito. Ele vai responder algo de limitadíssimo. Mas nós podemos nos apaixonar e nos, vamos dizer assim, saciar apenas com isso. E nos saciar apenas com isso. Narciso, portanto, se apaixona por algo que é controlável. Narciso se apaixona por um amor controlável. Por um amor, por assim dizer, que ele detém o controle e a posse de algo que ele sabe o que vai voltar para ele. Ele já sabe o que vai voltar para ele. Então, quando o Narciso chega diante do Eco e diz, eu te amo, de antemão ele já sabe que o Eco vai responder, te amo, te amo, te amo. E ele já sabe que isso é finito, mas ele se contenta apenas com isso. E a história de Narciso, o término da história de Narciso é muito cruel. Narciso morre afogado. Narciso morre afogado. Então Narciso ele se apaixona na realidade pelo, vamos dizer assim, próprio amor. Narciso se apaixona pelo próprio desejo. Narciso se apaixona pelo próprio desejo de controle. Narciso se apaixona desde já, por ele mesmo. Narciso se apaixona desde já por ele mesmo. Por algo que é controlável, ou seja, ele se apaixona por algo que é controlável. Quando nós chegamos diante de uma pessoa, quando eu chego diante da minha esposa, quando você chega diante do seu esposo, da sua mulher, ou do teu próximo, ou de um amigo, e você diz, eu te amo, você não sabe o que vai voltar para você. Por quê, meus filhos? Amar é inseguro para um cacete. Amar é inseguro pra caramba. Amar é inseguro. Amar é um movimento que nós não controlamos. Amar é um movimento que nós não temos, vamos dizer assim, o controle do que é que vai voltar pra gente. Amar é um lançar-se, por assim dizer, numa espécie de infinitude, numa espécie de insegurança. Eu não sei o que vai voltar pra mim. Quando eu digo pra uma pessoa, unamo-nos, 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 unamo-nos. Quando eu digo pra uma pessoa, unamo-nos, eu não sei o que ela vai responder. E quando eu tento controlar a resposta dessa pessoa, quando eu tento controlar a resposta desse sujeito, quando eu quero que a resposta desse sujeito seja o eco do meu próprio desejo, eu matei o amor. Quando eu quero que a resposta dessa pessoa seja o eco, eu matei o amor. Quando eu quero que... Não, esse sujeito ele tem que responder exatamente assim como eu estou imaginando. Ele tem que ser assim, 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 assim. Eu não estou amando. Eu estou possuindo. Eu estou com medo. Porque amar dá medo mesmo. Amar é inseguro mesmo. Então, quando a história de Narciso é muito bonita, os gregos eram muito sábios, e a história de Narciso, ela mostra para nós essa realidade. Exatamente, amor é liberdade, exatamente. Quando o Narciso se apaixona pelo eco, ele se apaixona por algo que é controlável. Então, só existe um jeito de amar. Vamos dizer assim, primeira coisa. Só existe um jeito de amar. Abandonando o desejo de segurança.
Abandonando o desejo de segurança. Abandonando esse maldito desejo de segurança. Não, meus filhos, não existe segurança nesta terra. Não existe segurança nessa vida. E todas as vezes que você quiser estar 100% seguro, você vai possuir algo. Você vai querer controlar as outras pessoas. E amar implica em deixar com que o outro seja o outro. Amar implica em deixar que o outro seja o outro, tenha, vamos dizer assim, a vida dele, tenha o desejo dele. Amar implica, né, como dizia a psicanálise nesse sentido, amar implica em deixar que o outro consiga desejar. Ou seja, né, a psicanálise usa um linguajar meio estranho, mas é exatamente isso. Amar implica em deixar que o outro seja ele mesmo. Amar é um movimento próprio do infinito. Amar é um movimento próprio do infinito. Eu não sei o que vai vir na minha direção, mas eu te amo. Por isso que amar é, vamos dizer assim, um movimento gratuito. O ato de amar é um movimento gratuito. O ato de amar é um movimento gratuito. Quando eu amo segurança é querer salvar o próprio ego, é isso aí. É exatamente isso. É absolutamente exatamente isso. É absolutamente exatamente isso. Então, quando só existe um jeito de amar, eu preciso colocar o chapéu da infinitude e olhar o outro a partir do infinito. E mais ainda, enxergar no outro possibilidades que ele tem e, no entanto, ainda não as vê. É olhar para o outro e aí vocês entendem o negócio da traição aqui? Quando o sujeito, uma pessoa trai, é claro que é falta de caráter. Mas amar implica em olhar para aquela pessoa e ver possibilidades que ela não tem. E ver possibilidades, na verdade, que ela não vê. Amar implica em ver possibilidades que o outro tem, no entanto, ainda não as vê. Amar pouco tem a ver com sentimento. Amar pouco tem a ver, né, com essas bobeiras que se falam hoje aí, de sentimento, de afeto. Bom, amar, na verdade, é olhar para o outro e ver traços de infinitude. Não é porque o outro está com uma aparência de vileza, não é porque o outro está com uma aparência de maldade, não é porque o outro está com uma aparência, né, de mau caratismo, que ele está fadado a ser assim para o resto da vida. Amar implica em olhar para o outro e ver além da aparência que ele está mostrando e enxergar possibilidades que ele tem e, no entanto, não as vê. E, Miguel, por que está falando isso? Por que está comentando sobre isso? Porque a nossa forma de amar está doente. A minha forma de amar está doente. A tua forma de amar está doente. A nossa forma de amar está doente. Está doente. A gente não quer amar, a gente quer controlar. São Francisco de Assis dizia que o contrário do amor não é o ódio, mas é a posse. E essa frase de São Francisco é belíssima, que o contrário do amor não é o ódio, mas é a posse. É o desejo de controle. Tal como Narciso fazia quando ele estava diante do eco e se apaixonou por esse eco. Amar não é controle, amar não é possuir. E olha só, né? É por isso que vocês já viram às vezes eu falando aqui no Instagram que não existe frustração. Nesse sentido não existe frustração, só existe amor. Só existe amor à realidade. Como é que Narciso, como é que a gente sai dessa posição de Narciso? É somente através do amor à realidade. Somente através do amor à realidade. E quando eu falo amor à realidade, não é a contemplação, né, de uma paisagem, de uns passarinhos, porque isso aí não ia virar nada também, isso não ia dar em nada. Não ia dar em nada. Quando eu falo amor à realidade, é amar aquilo que nos acontece. É por isso que não existe frustração. Só existe frustração para aquele que quer ser Deus, para aquele que quer, vamos dizer assim, controlar a própria vida e controlar os outros. A nossa forma de amar está super doente. E daí, você chega para uma pessoa, você diz eu te amo, né, e você quer, né, de antemão, né, determinar tudo que ela vai dizer, tudo que ela vai fazer, tudo que ela, né, tal, ela tem que se comportar desse jeito aqui, tem que ser assim, assim, assim. Bom, você matou o amor. Você acabou de matar o amor. Você apunhalou o amor pelas costas e aí não vai dar. Você vai possuir aquela outra pessoa. Você vai possuir aquela pessoa e quando, né, ela fizer um negócio que não for de acordo com os teus cânones, você vai se, aspas, frustrar. Tá, a relação tá tudo errado. E aí sim, bom, aí você vai procurar uma pornografia porque não te amaram,
né? Mas na realidade, né, simplesmente não te deram aquele pedacinho pequeno que você tanto queria, finito, que é saciar o seu próprio desejo. Que é saciar o seu próprio desejo de controle. Que é saciar o seu próprio desejo de posse. Seu próprio desejo de posse, que é possuir o outro. Nossa forma de amar está doente. O amor é um movimento gratuito. Quem não entendeu isso, não entendeu nada sobre o que é a vida ainda. Não entendeu nada sobre o que é a vida. Não entendeu nada sobre o que é chegar para uma mulher ou chegar para um homem e dizer: eu te amo. Eu ficarei pro resto da vida contigo. Porque eu te amo. Eu ficarei o resto da minha vida contigo porque eu te amo. Só quem entende essa realidade começa a entender o que é o amor. Independente do que você fizer, independente do que você, né? Se você tomar um mau caminho, se você for se transformar numa coisa ruim, eu te amo. E o meu amor é gratuito. E o meu amor, ele vai além de todas as aparências. E o meu amor consegue olhar para você e ver possibilidades que você tem e que você hoje não vê. E eu vou lutar para que essas possibilidades se tornem cada vez mais reais. E eu não vou controlar você. Por que hoje em dia os cristãos, assim, os cristãos e o pessoal em geral, né, na verdade eles não amam, eles são uns pés no saco. Porque eles não querem amar. Eles não dão liberdade para que o outro seja o outro. Você está entendendo? Você não dá liberdade. Meu filho, pode ser na tua cabeça. Você precisa dar liberdade para que o outro seja o outro. Liberdade, o amor é livre. Ou Deus fica o tempo todo te enchendo o saco, o dia inteiro te olhando. Deus fica o dia inteiro te olhando? Não, a gente tem que lembrar que no paraíso, tá, Deus não ficava o tempo todo olhando Adão e Eva, mas ele se retirava em alguns momentos. Ele se retirava justamente porque para que Adão e Eva pudessem ter uma liberdade e pudessem se desenvolver e pudessem amadurecer. Se ele ficasse o tempo todo olhando para Adão e Eva, eles iam se sentir super desconfortáveis. Seria como se Moisés estivesse sentado ao meu lado o tempo todo. Eu não ia fazer nada, eu ia ficar paralisado. O contrário do amor é a posse. É se apaixonar por um eco controlável e se perder na finitude. É se contentar com pouco. É se contentar com a satisfação do próprio desejo. É se contentar com a satisfação de uma segurança baixíssima, terrena. Amar é inseguro. Amar é inseguro. E é lindo. É a coisa mais linda desse mundo. Mas aí tem uma outra coisa. Aí tem um outro drama. Tem um outro drama que é o seguinte. Olha, Ortega y Gasset dizia o seguinte: amar não vai acontecer para todo mundo. Nem todo mundo vai amar. Ortega dizia o seguinte: olha, o amor não é uma realidade democrática. Soriani, amor não é uma realidade democrática. Isso quer dizer o quê? Soriani, o amor não vai acontecer para todo mundo, não adianta. Existem pessoas, meus queridos, existem pessoas, meus amados, que jamais vão experimentar o que é o amor. Existem pessoas que vão passar por essa vida e nunca vão experimentar isso que a gente está falando aqui, porque elas vão passar a vida inteira querendo a posse, querendo o controle, querendo o domínio, querendo a segurança de dizer: eu te amo. E eu vi de um eco: te amo, te amo, te amo. E elas vão se contentar com isso. Existem casamentos assim. Existem casamentos de 30 anos que se enquadram exatamente nesses cânones. Existem casamentos que se enquadram exatamente nesses cânones. Isso não é amor. O Ortega dizia uma outra coisa que é o seguinte: ele dizia: olha, o amor não é uma realidade democrática. Por quê? E aí uma das frases mais lindas que você vai ouvir nessa semana, o Ortega dizia o seguinte: para amar, por que o amor não é uma realidade democrática? Por que o amor não vai acontecer para todo mundo? Porque para amar é preciso talento. Porque para amar é preciso talento. Olha que coisa maravilhosa.
para amar é preciso talento. Nem todo mundo vai amar. A pergunta que surge é, Miguel, como é que eu consigo o talento para amar, portanto? Como é que eu consigo o talento para amar? Eu quero esse desafio. Será que quer mesmo? Quem quer esse desafio? A maior parte das pessoas tem medo. Usam justificativas, racionalizam. Ah, mas a traição. Ah, mas o chifre. Ah, mas aquilo, mas aquilo, mas aquilo. Inventam um monte de desculpa, inventam um monte de porcaria. Inventam um monte de minhoca na cabeça. Para fugir da única verdade. Que o amor é um ato temeroso e inseguro pra caramba. Mas ao mesmo tempo é a única experiência que nos eleva acima do sofrimento maldito dessa vida. É a única experiência que nos, vamos dizer assim, pode nos dar algum arrebate místico. É a única experiência que pode nos aliviar o sofrimento. Quando a gente ama, a gente alivia o nosso sofrimento de viver nessa terra. Quando a gente ama, a gente se liberta, por assim dizer, das angústias dessa terra. Quando a gente escreve uma história de amor, a gente está, por assim dizer, vivendo na nossa natureza mesma. Como é que a gente se liberta disso? Como é que a gente começa a se libertar? Como é que a gente começa a adquirir esse talento para amar? A primeira coisa é um amor à realidade. É o abandono de si. Nesse sentido que dizia o Luiz Lavelle, vamos dizer assim, a morte do amor próprio. É isso aí, é inseguro, mas dá a plenitude naquilo que é infinito. Olha só, nós temos sabe assim, dois tipos de olhar. A gente pode olhar com o olhar da finitude, ou a gente pode colocar, vamos dizer assim, um chapéu da infinitude e ver o outro como um infinito. Amar é olhar o outro com o olhar da infinitude. Amar é isso. Olha só, você sabe algumas coisas, mas nós estamos, vamos dizer assim, mergulhados num universo de coisas que nós não sabemos, de coisas inseguras. Somos um pontinho branco cercado por vamos dizer assim, por um universo escuro e negro e inseguro pra caramba, porque a gente não tem o controle, porque a gente não domina. Ou seja, a gente precisa aprender a lidar com a imprevisibilidade do amor, com a imprevisibilidade da vida. Como é que a gente se liberta desse mal de Narciso? E aqui não é o narcisismo enquanto entidade clínica, como alguns psicólogos, alguns os psiquiatras, né, conhecem na clínica. A gente só se livra desse mal de Narciso quando a gente abandona o desejo de segurança. O desejo de segurança, quando a gente entende que amar é se lançar na infinitude. O que Cristo fez com a gente? O que Cristo fez? Se você é cristão ou não, não interessa, meu filho. Cristo pode ser assim, ó, entenda Cristo como um arquétipo, tá? Cristo é a história da civilização ocidental, tá? E você, sendo cristão ou não, você nasceu no Ocidente, a sua vida está marcada pela história do Cristo, por Cristo, pela Virgem Maria, pelos anjos, é isso aí. Você tá entendendo? Como é que você pode entender? Cristo fez isso por nós. Cristo fez isso por nós. Cristo, quando veio e morreu na cruz, ele disse para a humanidade, eu te amo. E ele não sabia o que a gente ia responder. Sem entrar aqui em questões teológicas mais profundas, mas ele não sabia qual seria a nossa resposta e ele fez por amor. O amor é gratuito. E se nós somos cristãos, se você se diz cristão, você precisa fazer exatamente... Isso implica em fazer exatamente o que Cristo fez. Né? E fazer o que Cristo fez é exatamente isso. É amar sem posse. Só, Deus não me possui, você tá entendendo? Deus me deixa livre o tempo todo, porque Ele me ama. Agora vocês entenderam esse negócio? Agora vocês entenderam esse negócio? Que o amor é uma realidade livre? Que o amor, a essência do amor é livre. A essência do amor é livre. Mas, olha, nós temos aqui 90 pessoas, batemos 100 pessoas, 110 pessoas na live. Poucas pessoas aqui vão amar. Essa aqui é a verdade. O Ortega Gasset dizia isso. O amor não é uma realidade que acontece para todo mundo. O amor, ele não é democrático. Olha que profundo. Isso é muito profundo, isso é muito bonito. Miguel, qual é a relação de tudo isso com o problema da pornografia que a gente trata aqui no meu Instagram? Ora, né? Ora. Existe alguma relação? Claro que existe. É claro que existe. Né? Qual é a relação? Bom, olha só. Quando você se frustra,
Na maior parte das vezes que você se frustra, se você olhar bem pro seu coração, você se frustra porque você quis controlar a realidade. Porque você quis ser como o Narciso diante do eco. Entende essa imagem? Você quis ser como o Narciso diante do eco. E você quis controlar a realidade. Você quis controlar os outros. Você quis controlar o curso dos acontecimentos. Você quis controlar o fato de que, eu estou empregado. Mas amanhã você perdeu seu emprego, então você agora ficou desesperado porque perdeu o emprego. Você quis controlar a realidade. Você não amou a realidade. Você não amou a realidade. E você se frustrou. E evidentemente, você se frustrou e foi procurar pornografia. Sabe que 80% das pessoas que procuram a pornografia procuram por frustração. Raiva. Porque evidentemente vem uma raiva desse movimento. Não é isso? Vem uma raiva a partir desse movimento. Vem uma frustração. Vem uma frustração. E o que é o mundo da pornografia, se não o mundo do controle? O mundo de Narciso? O mundo... Não, peraí. Aqui eu controlo tudo. Aqui eu controlo tudo. Aqui eu não me frustro. Aqui eu tenho a mulher que eu quero, o homem que eu quero, os vídeos que eu quero, no volume que eu quero. Se eu não gostei dele, eu passo para o outro. E aqui eu controlo tudo. Se eu não controlo a realidade, pelo menos aqui eu controlo. Esse é o drama. Para começar a sair do vício em pornografia, você precisa abandonar o desejo de segurança diante da vida. Você precisa começar a lidar com a fragilidade da vida. Você precisa entender que a vida é frágil. Você precisa entender que a vida é frágil. Que a vida tem uma certa fragilidade. Que a vida tem uma certa fragilidade. Muito bem, pessoal. A nossa live foi isso daqui. Né? Era isso que a gente tinha para meditar. Eu acho que já passou, deixa eu ver quanto tempo temos de live. Era isso que eu tinha para falar com vocês. É uma meditação breve, rápida, tá? Isso aqui vai ficar salvo ali no IGTV, tá? O pessoal tá falando nos comentários, eu não leio, eu leio alguma coisa. Eu leio uma coisa ou outra, tá? Então, fica aí os comentários pro pessoal aí ver depois. Se o nego xingou ou não xingou, eu não estou nem aí. Se o nego falou, não falou, não ligo muito. Mas é isso, eu amo todos vocês. Nós temos aqui 90 pessoas, a gente chegou a bater 100 pessoas. Eu acho que foi muito boa. Eu acabei na verdade, eu acabei de dar uma aula sobre isso. Eu falei assim, eu preciso falar sobre isso ali no Instagram. E a gente vai aprofundar, tá, esse tema aqui no desafio, tá? No desafio. Olha só, a gente vai ter aqui, né, um desafio do dia 25, presta atenção aqui, ó. A gente vai ter um desafio que vai acontecer do dia 25 ao dia 31, tá? Do dia 25 ao dia 31, semana que vem. Segunda-feira vai ser o primeiro dia do nosso desafio, o caos da pornografia. Todo mundo aqui já está inscrito, todo mundo aqui já está dentro. Se você ainda não fez sua inscrição, o link está na minha bio. Eu volta e meia, direto eu coloco, né, os links ali nos stories, tá? Então, eu convido você a participar comigo desse desafio Caos da Pornografia. A gente vai ter Matheus Basso junto comigo, o fundador da minha biblioteca católica. A gente vai ter o Tiba Camargos, a gente vai ter o Rodrigo Simonsen, a gente vai ter a deputada estadual Ana Campagnolo pela primeira vez participando aqui comigo numa live. Vai ser sensacional. Os temas das lives estão muito bons. As lives estão muito boas, as aulas estão muito boas. Vocês têm muita coisa para aprender, tá? Se você ainda não fez sua inscrição, se inscreva já no meu desafio, o Caos da Pornografia. Eu quero ajudar você a sair do vício da pornografia. E você, esposa, tá? Você é mulher. Esse pessoal pergunta às vezes, o desafio é só para homem, para mulher? Não, eu quero todo mundo dentro, eu quero todo mundo comigo. Né? Eu não quero ninguém de fora. O problema da pornografia é um problema global. O desafio vai ser para todo mundo. Para a pessoa que quer aprender mais sobre o assunto, para a pessoa que tem até compulsão alimentar e ela quer aprender porque a dinâmica é a mesma, para a mulher que quer ajudar o marido, principalmente as mulheres e as esposas que querem ajudar os maridos. Eu quero que vocês lá, eu vou falar muito para vocês lá, vocês precisam estar lá, tá? Vocês precisam acompanhar essas lives, tá? Para você, mulher que sofre com problema de pornografia, eu preciso que você esteja lá. Eu preciso que você esteja lá. Né? Aqui a gente, ajudando você, a gente está ajudando o teu casamento futuro, o teu filho, a tua vida para os próximos 20 anos. Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira, tá bom? Então eu quero todos vocês lá.
Eu agradeço aqui a presença de todos aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus. Essa live vai ficar salva ali no IGTV, tá bom? E a gente se fala por aí. Um abraço então, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.